Olá pessoal, aqui é o Elbi. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a replicação do DNA. A gente já estudou sobre a estrutura do DNA, a gente já estudou sobre a história de como se descobriu o DNA. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre como que o DNA faz aquele papel que a gente vem tratando, que é de passar as informações de pai para filho. Como que ele passa essas informações? Vamos começar aqui e vamos em vários módulos estar tratando disso daí. Vamos lá. O DNA, ele vai exercer, olhando para essa imagem, parece que está costurando, e é exatamente isso. Está montando cópias da molécula, fazendo cópias de si mesmo e soltando essas cópias ali. O DNA, ele exerce a sua atividade de material genético para poder passar as informações de pai para filho através de dois processos, replicação e transcrição. Replicação é o processo onde o DNA ele vai fazer uma cópia exata dele mesmo, passando todas as informações que estão escritas nele para essa cópia. Lembra que eu falei no módulo anterior que se eu pegar uma molécula, pegar as suas moléculas de DNA que estão no núcleo da sua célula, emendar todas elas, a gente vai ter uma molécula de 2 metros de comprimento, onde está escrita a receita da sua vida, do seu organismo? É a receita de bolo para fazer você? Ok. O DNA, quando ele vai fazer replicação, ele está fazendo uma réplica, uma cópia idêntica dessa gigante molécula de 2 metros de comprimento. E quando ele está fazendo uma cópia idêntica, ele está copiando todas essas informações que são necessárias para formar você e fazer você funcionar. Ou seja, se você um dia já foi uma célula, você já foi só uma célula, que por mitose essa célula foi se multiplicando e constituindo o que tem hoje em você, que são trilhões de células, no núcleo de cada uma dessas trilhões de células que constituem você, no núcleo de cada uma delas, você tem cópias idênticas daquela molécula de DNA original que estava naquela célula original que se tornou você. Cópias idênticas. Aí você fala, mas eu ouvi falar que tem célula. Nós estamos falando de hemácia, por exemplo, ela não tem núcleo. Tudo bem, mas quando ela nasceu, ela tinha. No núcleo de cada uma das suas células, você tem cópias idênticas daquele DNA original que formou você. E essas cópias idênticas, elas são feitas através do processo de replicação. Lembrando que essa célula original que foi você, ela veio da fusão de 2 outras células. Uma que veio do seu pai e outra que veio da sua mãe. A sua mãe mandou metade dos cromossomos dela, que era uma mistura dos cromossomos do pai e da mãe dela. Cromossomos do pai e da mãe da sua mãe misturaram em uma célula original que, a partir daquela célula, foram feitas cópias idênticas daquele DNA espelhadas em todas as células do corpo da sua mãe. No seu pai aconteceu a mesma coisa. Ou seja, a sua mãe ela já era uma mistura do DNA dos pais dela e o seu pai já era uma mistura do DNA dos pais dele. E você a mesma coisa. O seu pai mandou uma célula com uma mistura da mistura. Ou seja, ele que era já fruto de uma mistura de diferentes cromossomos vindos dos seus pais, ele selecionou num gameta dele cromossomos também embaralhados ali. Não interessa se vieram do pai ou da mãe dele, eles estavam misturados, também sofreram crossing over. A gente tem todos esses processos acontecendo ali, e aí ele colocou tudo aquilo combinado, metade dos seus cromossomos, em um gameta. A sua mãe, metade em um gameta dela. Os dois se fundiram e aí você teve uma mistura do seu pai e da sua mãe. Só que essa mistura do seu pai e da sua mãe já eram fruto de outra mistura, de outra mistura, de outra mistura, de outra mistura. Por isso que você é parecido com o seu pai, mas você não é uma cópia idêntica. Mas daquela célula original que formou você, que é fruto de uma fecundação, naquela célula original,
Cada célula do seu corpo tem uma cópia idêntica àquela sequência de DNA que está naquela célula original. Ok até aqui? Vamos lá. O DNA faz uma outra coisa, além da replicação, fazer uma cópia idêntica dele. Ele faz também a transcrição. A transcrição é quando a sequência de DNA, a fita de DNA lá em você, que tem as informações para produzir todas as proteínas em você, que vão fazer você ser como é e funcionar como funciona, esse DNA, para produzir todas essas proteínas, ele precisa produzir uma molécula intermediária, que é o RNA. O RNA, então, seria o emissário da informação que está saindo lá do DNA. No DNA tem a receita de bolo para todas as proteínas que vão constituir você, mas ele vai mandando essas proteínas serem fabricadas em lugares diferentes, em momentos diferentes, em concentrações diferentes. Ok? E quando ele manda isso, ele manda através de um emissário. Esse emissário é o RNA. O DNA produzir RNA, isso vai acontecer por um processo que chama transcrição, que a gente vai estudar em breve como que ele acontece com detalhes. Aqui, de forma resumida, a dupla fita de DNA ela vai abrir uma alça bem na posição onde um gene está. E aquele gene vai ser transcrito para uma molécula de RNA. A informação que está escrita no DNA vai ser transcrita para uma outra molécula, que é o RNA, e essa molécula vai lá para o citoplasma, ser lido pelo ribossomo e produzir as proteínas, que são polímeros de aminoácidos. Essa daqui, a produção do RNA, é a transcrição. Voltando, a replicação do DNA, quando ele faz cópia idêntica dele, a replicação do DNA é quando uma molécula sua, com a sua receita de bolo, ela faz cópia dela mesma, então ela se abre e ela vai produzir duas moléculas filhas idênticas a essa molécula original. O processo de replicação ele começa quando essa dupla fita de DNA ela começa a ser aberta como se fosse um zíper. A dupla fita de DNA ela vai começar a abrir. E a partir do momento que ela vai abrindo, cada pedaço, cada uma das fitas que foi aberta ali, que ficou uma para cada lado, ela vai servir de molde para fazer uma cópia da fita complementar, de forma que eu tenho uma dupla fita abrindo, virando duas fitas simples, e cada uma dessas fitas simples traz a informação pela metade e faz uma cópia do espelho dela, da outra metade, formando uma outra dupla fita idêntica à original. A gente vai ver isso com mais detalhes nos próximos módulos. Bom, quando isso acontece, vamos ver aqui. Eu tenho um cromossomo. O cromossomo é um DNA todo compactado, enrolado. Essa dupla fita de DNA, ela vai se descondensar, não vai estar no formato de cromossomo quando a replicação começar, ela vai estar disponível para ser aberta e ela vai começar a ser aberta. A dupla fita de DNA vai abrindo. A dupla fita ela é formada, lembra que o corrimão da escada é fosfato e pentose. E os degraus da escada são as bases nitrogenadas. O que a gente está vendo aqui coloridinho são as bases nitrogenadas, formando os degraus. Lembra que eu tenho adenina ligada com timina e citosina ligada com guanina. Isso é a dupla fita do DNA. Ela se enrola helicoidalmente. Essa dupla fita de DNA ela vai sendo aberta pela helicase, é uma proteína que ela vai abrindo, ela vai quebrando o quê? Ela quebra as pontes de hidrogênio. As pontes de hidrogênio vão sendo abertas e à medida que elas vão sendo quebradas, a dupla fita de DNA ela vai se separando e quando ela se separa, uma proteína, que é a DNA polimerase, ela vai ler cada uma dessas fitas que ficou separada e ela vai encaixar. Se eu tenho uma adenina, ela pega uma timina e encaixa ali, complementar. A fita que ficou lá em cima tinha uma timina. Se eu peguei aqui e separei, tinha uma adenina e uma timina ligadas e a helicase quebrou as pontes de hidrogênio e separou, a adenina ficou aqui embaixo, a timina ficou em cima. A DNA polimerase vai passar e ela vai pegar e ler a timina e ela sabe que a timina tem que se ligar com uma adenina. Aí ela pega uma adenina e se liga ali, e liga ali.
Lá embaixo, a DNA polimerase vai fazer a mesma coisa. Ela pegou a timina lá embaixo. Ela sabe que a timina vai se ligar com a adenina. A DNA polimerase vai encaixar, então, a adenina na timina. De forma que aqui embaixo eu vou ter uma adenina ligada com a timina e aqui em cima eu vou ter uma adenina ligada com a timina. A mesma informação que estava numa fita vai ficar na outra fita, porque ela usou uma das fitas de molde para poder fazer o espelho dela. Por isso que eu consigo pegar uma dupla fita com todas as informações escritas através dessa linguagem adenina, timina, citosina, guanina e separar em duas fitas simples, duplicar de novo essa fita simples, espelhar, fazer uma cópia dela mesma, de forma que eu gero duas cópias idênticas do DNA entre si, que são idênticas à fita original, que deixou de existir. Bom, no final desse processo, enxergando as duas fitas idênticas, nós temos um detalhe aqui. A fita original deixou de existir como entidade. No entanto, uma das fitas, ela está fisicamente a mesma, presente numa das fitas filha. A outra fita, ela está presente fisicamente na outra molécula de DNA filha. Uma molécula de DNA dá origem a duas moléculas filha. Só que essas moléculas filhas, elas são idênticas às originais, à original, mas elas têm em si uma das fitas da molécula original. Por causa disso, a gente fala que a replicação ela é chamada semi-conservativa. Ela mantém uma das fitas originais, uma das fitas parentais, uma das fitas dos pais. Baseado nesse princípio e considerando que isso acontece sempre, você tem uma fita original de DNA que ela separa e abre no meio e ela faz um molde complementar, a fita original está sempre caminhando por aí. Então, teoricamente, a fita original do DNA do Napoleão está rodando por aí. A fita original da Cleópatra está rodando por aí. A fita original do Hitler está rodando por aí. Se identifique com o que você quiser, mas fitas originais de todos que já passaram pela história da humanidade, teoricamente estão rodando por aí. Por quê? Nós temos uma replicação semi-conservativa, onde eu tenho uma fita original, uma receita de bolo para fazer você funcionar, e essa receita de bolo ela foi copiada de um original anterior, que foi copiado de um original anterior, que foi copiado de um original anterior, e isso vem. E isso continua. Ok? Fechamos então a replicação do DNA e a gente vai continuar explorando isso no próximo módulo.